O catolicismo é uma das maiores e mais influentes religiões do mundo, sendo considerada a primeira a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo até o surgimento da Reforma Protestante na Idade Média, que introduziu novas interpretações. Ainda hoje, ela congrega bilhões de fiéis e é guiada por algumas das mais antigas e poderosas instituições da história, como o Vaticano e o Papado. Como qualquer instituição humana, a Igreja Católica e seus representantes políticos não ficaram isentos de se envolverem em escândalos ao longo dos séculos. Com mais de 2000 anos de existência, há muitas controvérsias, disputas e polêmicas que cercam tanto a sede administrativa quanto seus representantes, especialmente os papas, que são considerados os maiores líderes, supostamente escolhidos por Deus para sustentar a ponte entre a terra e o céu. Mas como os ensinamentos de Jesus, um homem humilde, filho de um carpinteiro, que pregava de forma simples, se transformaram em uma instituição tão rica e cheia de contradições? Quais são os fundamentos bíblicos que justificam a liderança política e religiosa dos papas? Quem foram os piores representantes da história e como a Igreja tem lidado com as recentes controvérsias? Fique conosco para descobrir as respostas a essas e outras perguntas. Afinal, o que a Igreja prefere que você não saiba sobre os papas? Vamos começar com uma questão que muitos fazem. Por que se escolhe uma pessoa para ser o representante de Deus na Terra? Quais são os argumentos bíblicos para eleger um único líder que concentra tanto poder? A passagem bíblica mais frequentemente usada para justificar isso está em Mateus 16, 18, 19. Jesus conversava com seus discípulos quando perguntou a Simão, como ele era conhecido na época, o que diziam sobre ele, Jesus. O apóstolo que havia abandonado a pesca para seguir o Cristo respondeu que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. É nesse momento que Jesus muda o nome de Simão para Pedro e lhe dá uma importante missão. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Esta passagem é vista como o fundamento para que Pedro seja considerado o primeiro líder da igreja, o primeiro papa, e que ele tenha recebido de Jesus o poder de ser a conexão entre o divino e o humano. Segundo a tradição católica, Pedro teria ido até Roma, onde foi martirizado por propagar o cristianismo. Ele teria sido morto no circo de Nero, e mais tarde, a Basílica de São Pedro foi erguida, onde ele foi sepultado, tornando-se o maior símbolo do papado e da Igreja Católica. No entanto, essa é a versão oficial contada pela Igreja, mas não é unanimidade entre historiadores e cristãos. Alguns defendem que Pedro nunca teria estado em Roma e que não há base bíblica suficiente para a criação de um líder centralizado para toda a Igreja. A ascensão do papado como uma instituição centralizada começou a tomar forma no século IV, muito influenciada pelo imperador Constantino. Após supostamente ter uma visão de uma cruz com a inscrição "Sob este signo vencerás", ele ordenou que seus soldados pintassem o símbolo em seus escudos e de fato venceram uma batalha importante. Em 313 d.C., Constantino promulgou o Édito de Milão, concedendo liberdade religiosa aos cristãos e encerrando as perseguições. Ele também foi o responsável por convocar o Concílio de Nicéia, que consolidou doutrinas cristãs fundamentais e marcou a fusão entre a Igreja e o Estado, especialmente ao construir a primeira basílica cristã em Roma. Com o tempo, o papado se tornou uma das instituições mais poderosas da Idade Média, tanto em questões espirituais quanto políticas. No entanto, essa concentração de poder tornou o cargo de papa extremamente cobiçado, o que levou a distorções e abusos ao longo dos séculos. Vamos explorar alguns dos papas mais controversos da história, como Estevão VI, que entre 896 e 897 orquestrou o Sínodo do Cadáver, onde o corpo de seu antecessor, o Papa Formoso, foi exumado e julgado. Ou João XII, que se tornou Papa aos 18 anos, conhecido por seus escândalos de moral e comportamento imprudente.
Ele foi acusado de corrupção, orgias e até assassinato, manchando a imagem do papado. Bonifácio VIII, outro nome polêmico, entrou em conflito com o rei Filipe IV da França e foi responsável por decretos que afirmavam a supremacia papal sobre todos os reis. Mais recentemente, figuras como João Paulo II e Bento XVI enfrentaram polêmicas, seja pela vida privada ou por escândalos envolvendo corrupção e abusos dentro da Igreja. O atual Papa Francisco tem adotado uma postura mais humilde e progressista, mas também enfrenta desafios, especialmente no contexto de um mundo cada vez mais secularizado e crítico. Independentemente de sua crença, fica claro que as instituições religiosas, sendo geridas por seres humanos, estão sujeitas a falhas. Nosso objetivo é aprender com esses erros, evitando repeti-los no futuro e manter o foco no propósito original, a busca por uma conexão com o divino. Não se esqueça de curtir para nos ajudar sempre a estar trazendo mais ensinamentos e curiosidades bíblicas. Até a próxima e fiquem com Deus.